Agora sim, a gente fala da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele conversou hoje bastante lá na Auriverde Brasil com o nosso amigo Alexandre Pitoli, com o Silvio, que também estava lá na bancada, e falou de diversos temas. A gente vai exibir agora para você um trecho de 7 minutos de duração, é um pouquinho mais longo, mas é isso mesmo, a gente vai trazer aqui para você esse trecho da entrevista e volta na sequência com o Consta, com a Fabi, com o Salles e com o Silvio para analisar as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode rodar, Claudio, a gente já volta. Ô, Pitoli, vamos lá. Realmente essas datas aí apontam para uma veracidade, uma possível veracidade do que o Patrick fala. Por exemplo, se você for pagar, alguém for pagar alguém, um criminoso, para cometer um ato, tá, ele vai ter uma orientação, né? Onde vai estar a vítima, quem é a vítima, onde estará a vítima. Agora, no caso, eu entendo que, como ele não achou nada, como ele mesmo disse, de podre a meu respeito, e talvez tivesse com dificuldade de me achar, eles achavam que, fazendo um ato contra o Carlos, que esse ato seria no dia 5 de julho de 18, num clube de tiro que meu filho frequentava, lá em São José, Santa Catarina. Agora, aquela pergunta, quem é que deu esse local que meu filho estaria lá nessa data? Só pode ter sido, no meu entender, alguém que nos hackeou ou alguém muito do lado da gente, o que a gente não desconfia de ninguém nesse momento. Então, entendo eu que se ele tivesse atingido o objetivo de assassinar o Carlos, talvez me tirasse da corrida presidencial, que naquele momento, em julho de 18, eu já estava muito bem. Quer dizer, a gente vê um crescente na campanha pelo Brasil todo, manifestações enormes em aeroportos, muita gente nas ruas, nos comícios nossos, coisa que é inacreditável, né? A quantidade de pessoas que nos seguiam já naquela época, e talvez, com dificuldade de me atingir, resolveram fazer uma ação contra o meu filho nessa data. Eu repito, alguém passou essa data, esse local, para o Adélio. Tanto é que estava previsto meu filho estar lá nesse dia. Ou seja, certamente, nós fomos hackeados, já que ele disse que investigava eu, meus filhos, tá? E o próprio Adélio. Então, alguém passou essa informação para o Adélio, ele foi para lá. E já que o Adélio era um desempregado, um pobre coitado, ele andava pelo Brasil. Quem pagou a ida dele lá para Santa Catarina? Quem pagou a ida dele para Juiz de Fora? Ele ficou numa pensão também, Juiz de Fora. Quem pagou? E uma coisa muito que ninguém explica, né? Se fosse o contrário, seria explicável, vamos assim dizer. No dia seguinte do atentado, dia 7 de setembro, é o dia onde o pessoal está em casa, vai para a praia, vai para o churrasco, vai visitar a família. Tá? 4 advogados aparecem em Juiz de Fora, um com um avião particular. Eu não quero acreditar que ele seja do grupo dos advogados samaritanos. Tá? É o que ele alegou depois, está preocupado com a vida do Adélio. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tá? E muita coisa aconteceu depois daquilo. Esse mesmo advogado que esteve lá, há poucas semanas, foi feita uma busca e apreensão em cima dele e foi apreendido um Porsche, foi apreendido também o congelado, alguns milhões de reais, ou seja, um advogado bem de vida, além do Porsche, um avião dele também, um avião que, com toda certeza, esse que esteve lá em Juiz de Fora. E ouvindo aqui, eu acho que foram 5 momentos que você deu espaço aí para o Patrick, o hacker que está na Sérvia, ele fala nome de pessoas que, obviamente, eu sei que esses nomes existem. E todos os nomes batem, realmente. Ele apresenta notas aí de despesa obrigatória, de energia, telefone, entre outros aí, minha, do Adélio, tá, de outros familiares meus. Então, tudo isso corrobora que, realmente, tem um fundo de verdade para ser investigado essa linha dele, onde ele cita um político de São Paulo que seria o mandante. E parece, se me corrija se estiver errado, esse político, no local em São Paulo, quando se encontrou com ele a primeira vez, comprou de roupa para ele R$1.500, o equivalente a R$1.500. Exato. Bem, então o Patrick tinha nessa época 25 anos de idade, um garotão. E esse político, nós sabemos o nome que ele foi citado, grande parte do seu comportamento, do seu modo de agir. Agora, poderia sim, uma investigação isenta, não essa que a Polícia Federal fez. Eu teria muito a falar sobre ela. Mas investigação isenta chegar à conclusão de quem foi essa pessoa que pagou R$1.500 em roupa para ele. Que não tinha Pix naquele tempo, mas cartão de crédito, alguma coisa aconteceu, uma nota fiscal,
R$ 1.500 é uma importância razoável para se comprar roupa, né? Hoje seria aproximadamente R$ 2.000. Então, tem vários indícios que daria para seguir. Então, eu acredito na investigação por parte do DERIT, desde, obviamente, que ele acompanhe com prioridade total essa questão. Se for deslocada para a Polícia Federal, a PF, por 2 momentos, falou que o inquérito está concluído e ele agiu como lobo solitário. Ou seja, essa parte da Polícia Federal, não quero acusar toda a PF, já está contaminada. E olha só, é um fato que não é novo, mas o delegado da PF, que fez o inquérito do caso Adélio, lá em Juiz de Fora, o nome dele é Rodrigo Fernandes. Ele chegou à conclusão que foi um lobo solitário, tá? Ou seja, enterrou o inquérito. Mas, tão logo o Lula assumiu a presidência, ele foi premiado. O Rodrigo Fernandes foi premiado na frente da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Ou seja, qualquer investigação vai passar por ele. A própria imprensa diz que a missão do Rodrigo na Diretoria de Inteligência da PF é investigar Jair Bolsonaro. Esse núcleo que está lá, essa diretoria que está lá, é exclusiva para investigar, para me encaveirar. Então, lá, qualquer denúncia anônima que se encontrar no papel na rua, o Bolsonaro deu um cascudo no marciano, eles vão investigar. O tempo todo agem dessa maneira. Basta ver a questão ridícula das baleias. Tá? Então, esse caso, no meu entender, eu acredito no DERIT, acredito aí no governador Tarcísio, eles têm como conduzir essa investigação. Agora, eu espero que eles não mandem nada para a Polícia Federal, a não ser que a PF interfira. Se a PF não interferir, o DERIT continua investigando. Escolha pessoas, que a gente sabe que pode haver influência em qualquer estado do Brasil, escolha pessoas realmente compromissadas com a isenção para investigar esse político de São Paulo, está bastante conhecido, tá? Qual seria a possível participação dele de verdade ou não. Esse político representa um grande partido, tá? Que inclusive tem 3 ministérios com o PT, então tem uma influência muito grande. E o que eu vejo? A quem interessava a minha morte lá em Juiz de Fora? Eu morrendo em Juiz de Fora, o Haddad seria presidente da República. E eu seria enterrado ainda como o responsável, o mandante da morte da Marielle Franco. É um negócio bastante... Parece um filme, né, de ficção, mas é uma realidade. Eu, ao assistir, ao Pitório, as suas entrevistas aí, me interessei e me coloco à sua disposição para qualquer outro esclarecimento. Bom, então esse trecho importante na entrevista que o ex-presidente Bolsonaro deu hoje de manhã ao Alexandre Pittoli, na Auriverde Brasil. Começar contigo, consta sua análise, e nos parece muito pertinente, né? Parece muito pertinente todos os questionamentos levantados pelo presidente. Ainda tem muitas interrogações não respondidas sobre o atentado, né? Sem sombra de dúvida. Quando ele coloca a cronologia, desde o caso lá do filho do Carlos, até o atentado e o que aconteceu depois, não resta a menor dúvida para uma pessoa minimamente sensata de que o Adélio Bispo não agiu de forma solitária. Não é um louco, um lobo solitário. Né? Teve lá o log na Câmara, tiveram esses advogados aí, depois protegeram de alguma forma, né, em nome do sigilo dos advogados, seus telefones, tudo. Então, qualquer pessoa com bom senso e atenta ao Brasil, a grupos que têm diálogos cabulosos com gente que é oposição ferrenha ao Bolsonaro na política, está muito claro, né, que isso foi algum mandante, ou alguns tentaram eliminar mesmo Jair Bolsonaro da disputa. Se foi gente que hoje está próxima de bolsonaristas, né, aí eu já não vou especular, não quero ser leviano. Mas eu não tenho a menor dúvida de que houve uma tentativa de assassinato com gente graúda por trás e de que o sistema, de alguma forma, operou para abafar as investigações para valer. Né? Então, é o oposto do que a gente viu no caso Marielle, que houve uma comoção, não popular, mas de elites e de conglomerados da mídia que bateram muito nessa tecla, ficavam, inclusive,
perguntando quem mandou matar a Marielle o tempo todo, insinuando, alguns afirmando de maneira totalmente leviana e irresponsável que era o Bolsonaro, né? E quando a investigação foi por outro rumo, aí se fingiram de sonsos e tudo mais. Então, eu adoraria ver essa mesma obstinação em relação a quem mandou matar Jair Bolsonaro, porque ninguém pode acreditar que foi o bicho esquisito, solitário, Adélio Bispo. Agora, Fabio, o presidente demonstrou um certo otimismo de que agora, com esse novo elemento, que é a fala do hacker, que foi outro furo de reportagem do Pittoli, lá na Auriverde, com esse hacker, né, que disse ter sido contratado para hackear o ex-presidente Bolsonaro, ele se mostra, de certa forma, confiante de que, se esse caso ficar nas mãos da Polícia de São Paulo, com o governador Derrite, com o governador Tarcísio, o secretário Derrite, talvez haja um esclarecimento. Você acha que pode ser? Será que, puxando esse fio da meada, o restante pode se desenrolar também, Fabi? Olha só, Brown, do mesmo modo que o presidente Bolsonaro coloca aí, né, que agradece o Derrite e o Tarcísio, que se ficar, ele também coloca a preocupação da Polícia Federal. Olha que constatação triste, gente, né, disso, porque é uma constatação, a Polícia Federal hoje opera, né, para as forças do mal, então ele tem essa preocupação e deixa bem claro isso. Ele não fala o nome do político, mas o hacker falou o nome do político, então abre aspas para o hacker aí que foi ouvido para Auriverde, ele dá o nome, ele fala que é o Kassab, e todo mundo sabe que o Kassab tem um cargo muito importante no governo Tarcísio. Então fica assim um pouco esquisito, né, pedir, se isso tudo for verdade, que Tarcísio ou não sabe ou ainda continua mantendo essa aproximação ao Kassab. Não é a primeira vez que o Bolsonaro fala a respeito do Kassab, dessa vez ele não falou o nome, porque ele está cheio de cuidados e com razão, né, mesmo porque esse pessoal me parece bem perigoso. Aqui eu estou falando das pessoas, né, que podem matar as outras, não estou falando respectivamente do Kassab, mas deveria ser apurado. Agora, nós temos uma polícia independente? Nós temos mesmo essa força de vontade para tentar desvendar isso? Será que tem essa força? Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Nós estamos em tempos esquisitos e a minha pauta número 1, porque sem resolver isso, acho que nada acontece no Brasil, é fora Moraes. Você, Silvio, sua análise sobre essa fala do presidente? O Brown, durante a entrevista, ele passou por vários assuntos, né, por vários temas. Esse foi o tema central, evidentemente, porque o furo de reportagem, como dito, partiu da Rádio Auriverde do nosso Alexandre Pittoli. Então, é uma novidade, o Pittoli foi corajoso ao entrevistar esse hacker, principalmente no atual momento que o Brasil vive, um momento de censura, momento de cerceamento de liberdade jornalística, inclusive. Temos veículos de comunicação tradicional, para a Folha de São Paulo, debaixo de censura. Então, foi o tema central. Bom, ele diz que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai investigar o caso, mas eu me concentro aqui no ponto em que ele fala sobre a Polícia Federal. Um caso como esse, estamos falando de 6 de setembro de 2018, ou seja, já passou bastante tempo. É daqueles casos que vivem, inclusive no imaginário da sociedade, justamente porque não foram esgotadas todas as frentes possíveis de investigação. O Adélio está lá em Mato Grosso do Sul, custodiado numa penitenciária federal, e há, inclusive, um imbróglio jurídico, judicial, porque ele deveria estar em Minas Gerais, sob a guarda psiquiátrica. São 3 laudos que já foram feitos, um deles, inclusive, em sigilo, ninguém sabe. A irmã dele, que é a única que se comunicaria com ele, não consegue falar com ele. Ela vai e é colocada atrás de um vidro, de uma barreira de vidro, faz alguns gestos, passa pouquíssimos minutos e é retirada de lá. A história do advogado é algo estranhíssimo. Ele usa a expressão, né, não é daqueles advogados samaritanos. É difícil acreditar que algum advogado se apresentaria diante de todas essas circunstâncias espontaneamente, sem receber nenhum centavo, para defender um homem que tentou matar o candidato àquela época já favorito à presidência da República, assassinar. Né? Então, por notoriedade, seria esse o motivo, e depois descobre-se ligações com facção criminosa, o avião que já foi citado, o carro, uma dinheirama por aí. O advogado pode ser, inclusive, chave nessa investigação. O Adélio,
há um registro de entrada dele na Câmara dos Deputados muito mal explicado pela Polícia Legislativa. Foi introduzido por um erro e o sistema é obsoleto demais que impede ser apagado. Não seria ali uma espécie de álibi, caso o Adélio não fosse pego, para dizer, olha, o Adélio Bispo não pode ser. Ele estava na Câmara dos Deputados horas depois dessa tentativa de assassinato, que, graças a Deus, não se consumou. Então, há uma série de fatores, e sempre que a investigação tem a possibilidade de ser reaberta, ela é estancada. Essa é a cronologia deste caso. Lembra muito um outro caso que eu conheço bem lá em Santo André, que sempre que havia a possibilidade de uma nova frente de investigação, de se aprofundar com base em investigações independentes de jornalistas ou do Ministério Público, imediatamente havia uma má vontade, vamos usar esse termo, que é um pouco mais delicado, em se prosseguir. Enquanto isso, o caso Marielle, muito bem citado pelo presidente, aí sim, há uma vontade extrema para que ele nunca tenha um desfecho, porque ele é usado politicamente. Inclusive quando o possível, né, o suspeito de ser o mandante é localizado, identificado, tem delação premiada, mas não era o mandante que a esquerda queria. Então vamos continuar no caso. Eu acho que foi mais ou menos esse o recado que o presidente tentou trazer nessa entrevista. Agora, Salles, ouvindo aqui os colegas, estava até lembrando aqui de que uma das principais acusações que era feita ao Bolsonaro enquanto presidente era de possível interferência na Polícia Federal, que ele interferiria na Polícia Federal, mas ele passou 4 anos à frente da presidência da República. Se ele quisesse de alguma forma direcionar a investigação da Polícia Federal, mesmo que nesse caso fossem necessários mais questionamentos, né, ainda haja muitas perguntas sem respostas satisfatórias nesse caso, ele teria tido a chance de fazer isso, mas não o fez, né? Permitiu que a Polícia Federal tocasse seu trabalho, que pelo que a gente está vendo até agora não foi completamente entregue, né? Não é o que se espera, né? Pois é, eu estava ouvindo todo mundo falar, eu estava pensando exatamente isso, parece até que foi transmissão de pensamento. Você vê como o governo, ao contrário do que acusavam, que o governo Bolsonaro era o governo antidemocrático, que estava usando as instituições para suprimir a democracia, e isso, que aquilo outro, era um governo, basicamente um governo de cabaz, que ninguém fez nada. Os milicos só sabiam ocupar conselho para cima e para baixo, se promover, conseguir gratificação, aumentar, colocar a mulher não sei o que, filho não sei aonde, filha não sei o que mais. Na hora que a gente espreme, não sai nada. Do lado da Polícia Federal, você tinha no primeiro momento o Moro, que era praticamente um cara contra o governo dentro do governo, né? Então ficava com aquela postura assim, não, eu sou um juiz imparcial, aliás, eu sou a única freira no meio desse bando de imbecis aqui e tal. E depois, o André, quando assumiu uma estrutura totalmente aparelhada. Assumiu o Ministério da Justiça, ele era a AGU, né, lembrando. Então, o fato é que a Polícia Federal, mesmo durante o governo do presidente Bolsonaro, não se aprofundou efetivamente nessas questões que são absolutamente claras, né? Essas não coincidências todas que nós estamos vendo aqui. Você citou, acho que alguém falou aqui do caso do Celso Daniel, né? Não falou o nome, mas imagino que seja isso. É isso, toda vez que a turma chegava perto, lá, todo mundo que estava em volta, o Sombra, o Sol, o Agrofesca, todo mundo que estava envolvido nisso aí, dava um jeito de melar a conversa. Por outro lado, a mesma coisa com relação à investigação pela Polícia Federal no governo Bolsonaro. Não estou falando nem agora no governo Lula, estou falando no governo Bolsonaro. Está aí a prova pronta, acabada, de que o governo, né, sobretudo nessa matéria, mas em várias outras, era um governo de cabaço, que ninguém fez nada, não ia dar golpe em coisa nenhuma, não ia manipular coisa nenhuma. Era um bando de freira que caíram dentro daquele puteiro lá chamado Brasília e ninguém sabia gerenciar o troço, essa é a verdade. Ô Constantino, deixa eu voltar contigo aqui num outro ponto da entrevista que está repercutindo muito. Estou vendo aqui muita gente, inclusive, comentar aqui no chat, então para não deixar passar batida, aproveitando que você fez uma crítica construtiva dias atrás ao presidente Bolsonaro sobre o ato do 7 de setembro, eu ia te perguntar, tem muita gente repercutindo aqui o pedido que ele fez hoje na entrevista para que não levem cartazes para Paulista no sábado. Você acha correto esse pedido ou não? Deveria ter deixado o pessoal levar? Qual a sua opinião sobre isso, Constantino? Será o tema do meu comentário na Rádio Auriverde nessa quinta-feira, e eu, data vênia máxima, com todo o respeito que eu tenho pela liderança
sem dúvida, inconteste, a maior liderança da direita no Brasil, que é Jair Bolsonaro, e também levando em consideração que ele é alguém bem intencionado, genuinamente quer o bem do Brasil, que ele é o alvo principal e pode a qualquer momento ser preso pelo sistema podre e carcomido, todas as devidas ressalvas feitas, eu acho que é um equívoco estratégico. Aliás, o Bolsonaro não é um grande estrategista político. Fosse, eu acho que o Brasil não estaria nessa situação, nem ele. Claro que isso não é só culpa dele, né, mas eu vejo vários erros. Em primeiro lugar, ele faz o oposto do que recomendam os grandes estrategistas de guerra da história, né, desde Maquiavel na política, com Clausewitz ou Sun Tzu, né? Ele abriu muitas frentes de batalha simultânea, sobe muito o tom da retórica e depois se vê na circunstância realista de ter que fazer concessões, pedir ajuda para o Temer, chega porra, canalha, mas não é bem assim, vamos apaziguar. Então ele está se antecipando nessa questão e dizendo, vamos concentrar na Avenida Paulista, sem placa, porque pode ter gente infiltrada pedindo AI-5 e tudo mais, para o mundo ver o que está acontecendo com o Brasil. Eu acho que é uma estratégia que já deu. Eu entendo, né, e subindo a pressão aos poucos e tudo, mas parte de uma premissa, talvez, equivocada, de que há uma possibilidade de reverter isso dentro das normalidades institucionais. Eu acho que isso já passou. O Alexandre de Moraes dobra a aposta a cada dia. O Brasil virou uma ditadura. A gente está flertando com o regime venezuelano a qualquer momento. Então, o quê? É uma estratégia eleitoral? É pensando em fazer municípios e depois em 2026? Eu já ouvi do presidente, né? Não, quando o Nunes Marques assumir no STF vai melhorar, não sei o quê. Então, assim, eu acho que ele tem uma crença ingênua de que é possível, de alguma forma, com cautela, com todo cuidado, reverter isso. Eu acho o seguinte, algumas pessoas podem falar, é fácil você falar isso que você está nos Estados Unidos. Bom, não é tão fácil, eu pago um preço alto, eu estou há quase 2 anos sem passaporte brasileiro, graças a Deus e a mim, eu me tornei cidadão americano, minhas contas bancárias estão congeladas e para mim é muito dinheiro, e eu estou sob censura prévia há quase 2 anos e eu vivo disso. Eu sou um comunicador, então eu pago um preço alto. Mas vamos lá, né? Eu não quero ser uma liderança política. Todo mundo que já me procurou para falar, pô, vamos lá, sair candidato, eu falei, você não gosta de mim, não é meu papel, vou ser preso no dia seguinte. Então eu tenho um perfil de que eu não faço muitas concessões, contemporizações, tudo. Agora, o cara que quer ser o líder da direita no país, ele tem que assumir um risco para certos sacrifícios. Ele já cansou de falar, soldado que tem medo de guerra não é soldado. E general que tem medo de prisão é general? Eu jogo essa pergunta com toda sinceridade. Porque o momento do Brasil é muito delicado, gente. E se a gente não compreender a dimensão do troço e ficar fazendo uma estratégia, não, eu conto com Tarcísio em 2026, o Brasil vai virar Venezuela e vai ter um bando de gente, não, agora vamos vencer a próxima eleição, gente. Vocês estão entendendo que a Starlink está com medo de manter funcionário no Brasil? Vocês estão entendendo que o X está banido com VPN junto? VPN, tem ditadura comunista que não faz isso. Então, a gente tem que acordar. Ou a gente acorda, ou vai ser tarde demais. Então, eu gostaria de ver as lideranças, o Nicolas Ferreira, elogiado pelo próprio Elon Musk, né? Esse é um menino bravo. Eu gostaria de ver as lideranças subindo um pouquinho os decibéis e não propondo apaziguamento, concentração só na Paulista, sem placas. Minha recomendação, façam manifestação no Brasil inteiro, parem esta porcaria de país que está na mão de uma quadrilha, que virou um narco-estado, parem o país. Greve geral, cruza os braços, nada mais acontece. E vamos levar placas, mas muitas placas, pedindo a cabecinha na bandeja, institucionalmente, do ditador Alexandre de Moraes. Minha opinião. Alguém mais quer falar sobre os cartazes ou seguimos, hein, amigos? Fabi, Silvio, Salles? Oi, fala, Salles. O Brown, veja só, essa é uma discussão, eu não conversei com o presidente Bolsonaro sobre esse assunto, mas essa é uma discussão que já vem há muito tempo, né? Basicamente, toda vez que a gente pergunta na sociedade, e a gente é confrontado, eu sou confrontado nas redes todos os dias, e acho que faz parte você ser pessoa pública, né? O Rodrigo colocou bem isso, ele é jornalista, ele tem uma posição que obedece, ela segue a lógica de alguém que tem uma análise mais abrangente, jornalista, descrevendo os fatos e tal.
quem está na linha de frente lá do Congresso, na Câmara, no Senado, ou o próprio presidente Bolsonaro, que é o que está numa situação mais delicada, porque, tirando evidentemente os que estão presos, porque pior do que aqueles que estão presos no 8 de janeiro não está ninguém, né? Esses realmente estão ferrados, estão lá, 17 anos de condenação, tornozeleira e tal. Então, tirando esses, que certamente são os que estão na pior situação, o presidente Bolsonaro é o que está na situação mais delicada, certamente. Muito bem. A pergunta que vem é dizer, tá bom, então, ok, qual é o caminho então? Porque se você olhar friamente, tira um pouquinho da emoção, qual é o caminho, o único caminho correto para o restabelecimento desse equilíbrio? Tirando Forças Armadas, aquelas as coitadinhas das senhorinhas que compraram aquele cartaz SOS Forças Armadas Salvem o Brasil, quer dizer, aquilo dormiram na porta do quartel e tudo mais, mas tirando isso, que eu disse, sou dessa opinião, vou repetir aqui com todas as letras, nunca houve um risco, nem havia o menor risco disso daí se converter em alguma coisa concreta. Essa turma não dá golpe nem em assembleia de prédio. Esse pessoal está preocupado com as suas próprias vantagens, os seus cargos, os seus conselhos. Então, e nem acho que era desejável voltar o governo na mão da milicada. Se você vê a cabeça dos generais com quem a gente trabalhou, Deus me livre ter essa turma mandando no Brasil novamente. Mas o que eu acho que é importante é a gente dizer o seguinte, qual é o caminho? O caminho é o Senado da República. Esquece, não tem outra forma. A Constituição brasileira, e eu sou contra a Constituição 88, contra no sentido que eu acho que a Constituição 88 é um lixo, mas ela cria, no sistema de freios e contrapesos, ela cria um mecanismo para você equilibrar novamente as relações exteriores, equilibrar novamente a relação entre os poderes, sobretudo o judiciário, e por aí vai. É no Senado que a coisa se resolve. Então a pressão, eu me lembro quando o pessoal foi lá para a porta dos quartéis, e a gente dizia assim, olha, vocês estão na porta do lugar errado. Vocês acamparam no lugar errado. Então, assim, psicologicamente falando, a pressão que se deve fazer é a pressão sobre o Senado. Alguém chegou a falar que ia fazer manifestação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde é o colégio eleitoral do Alexandre Pacheco, do Rodrigo Pacheco, perdão. É o nome correto, é o lugar correto, realmente. Porque se há uma pressão que vai funcionar em cima do Rodrigo Pacheco, é pressão para ele não se reeleger, para ele não poder fugir das suas responsabilidades, e assim também para os demais senadores. Então, o bottom line dessa conversa, a linha, o ponto aqui é o seguinte, ok, o que de concreto dá para fazer? O que dá para fazer é meter pressão em cima do Senado e fazer com que o Senado, dentro do sistema constitucional brasileiro, mexa a bunda, essa é a verdade. O resto é devaneio. Você chamou, Silvio? Uma linha aqui, Brown. Eu queria também só trazer um ponto. Conforme o Salles está dizendo, e discordar num ponto com o meu amigo Rodrigo Constantino, pelo seguinte, eu compreendo a angústia e o calor do momento, mas eu acompanho de perto, desde o dia 9 de janeiro de 2023, os desdobramentos de tudo que aconteceu com aquelas pessoas que estavam lá naquela tarde em Brasília, que terminou de uma forma que ninguém gostaria. Aquelas pessoas foram embarcadas em ônibus, terminaram na Papuda, na Colmeia, hoje condenadas, muitas delas apenas de 17, 15 anos, com filhos do lado de fora das paredes de concreto, dos presídios, das celas, crianças que estão crescendo sem pai, sem mãe, sem avô, sem avó. E daí eu acho que a anistia é hoje uma pauta urgente no Brasil. E a anistia, sim, ela vai pautar de alguma forma a atuação do Congresso Nacional em algum momento, talvez na Câmara, já nos próximos meses depois da eleição, com o próximo presidente da Câmara, no Senado. E com olhos nesse pessoal que precisa de alguma forma voltar à vida e ter o seu futuro de volta, o tempo que eles estão perdendo, isso ninguém vai conseguir reparar, mas a dignidade, a vida, muitos já cumpriram até a pena pelo vandalismo, aqueles que tiveram a individualização de conduta, e não são todos, e a materialidade comprovada. Mas é preciso achar uma saída, e a saída, se a gente tiver um tumulto novo, a saída não será a anistia. Você vai acabar engrossando o coro daqueles que gritam
de forma cruel, sem anistia, ou Alexandre, eu autorizo. Você vai acabar dando munição e combustível para esse pessoal. Então, eu fico com a fala do presidente Bolsonaro quando ele fala que a gente precisa de uma imagem. E talvez essa imagem vai parar na Times Square, como outras já estão parando, nas capas dos jornais pelo mundo, e o mundo vai acompanhar o que está acontecendo aqui, do ponto de vista de cerceamento de liberdades, de direitos fundamentais constitucionais, de censura. Eu acho que esse é o ponto que eu só queria trazer. A pauta da anistia pode se complicar com cartazes que passem um recado equivocado e, eventualmente, desemboquem num tumulto. Até porque, se tivermos novo episódio como aconteceu no 8 de janeiro do ano passado, o presidente Bolsonaro pode ser o primeiro a ser preso, acusado de insuflar esse tipo de coisa. Ô, Silvio, vamos lá, Fabi, e depois o Consta. Vai lá, Salles, fala aí. Coisa para temperar um pouquinho esse debate aqui inesperado, que é bom. O Lula foi instado não é a palavra, desculpa, foi instado por várias pessoas, deputados, e eu sei quem foram, porque eu conversei com alguns, da própria base do PT, a ter uma atitude de incentivar a anistia. Né? A história do Brasil, desde a época do Dom Pedro I, Dom Pedro II, na Velha República, no início da República, lá já da época do Getúlio Vargas, o Brasil teve vários momentos de insurgência, de rebeliões, enfim, não vou entrar no mérito se justas ou injustas, corretas ou incorretas, não é isso que vem ao caso. E os chefes de Estado, desde o imperador Dom Pedro I até as últimas aqui, recentes, já neste século passado, no início dos 1900, sempre a turma era punida num primeiro momento e logo depois anistiada para apaziguar o país. E a resposta que nós tivemos é que o Lula não está disposto a fazer isso. Que ele está com tamanha raiva e recalque da prisão que ele tomou, que ele rechaçou, isso me dito por alguns deputados da base do PT, do governo PT, que ele rechaçou de plano essa ideia, o que mostra, o que denota realmente o contrário do que ele disse que era, que o amor venceu no Brasil. Ao contrário, a vingança, a cólera foi quem venceu. Fala, Fabi. Então, exatamente isso, né? A gente sabe que o Lula, não precisa nem falar com os deputados, né, Salles? A gente sabe que o Lula está se vingando do Brasil, ele está com bastante raiva, tem feito medidas tanto institucionais como não, de alinhamento internacional, e a gente tem que olhar a coisa, pelo lado aí também da advocacia, e ainda estar mitigando os efeitos do 8 de janeiro, gente, aquilo é muito sofrimento mesmo. Então, eu venho alertando na medida do possível para que as pessoas, quem tem que decidir, gente, não é uma liderança política, não é um momento de liderança política alguma. O povo está cansado, se não for pelo que está acontecendo na esfera do judiciário, pelo aumento das contas, por várias razões. O Brasil está numa insanidade, inclusive a parte que me incomoda demais aí, que é a segurança pública. O crime organizado está governando isso aqui. Então, qual é a forma que você vai se opor? É você que vai ter que escolher, porque não está fácil nem mesmo fazer isso no Brasil. Nós tivemos hoje, a gente vai tratar aí a prisão de uma influencer que tinha 2 bilhões, gente, bilhões, vocês têm noção? Então, assim, eu acho um pouco infantil até quando a gente se perde na discussão. Os pontos são, o presidente Bolsonaro falou uma coisa que eu concordo, essa não vai ser a primeira e não será a última manifestação, e nem será o único remédio, a gente tem que ir por todos. Mas quem for tem que saber dos riscos e ver se isso é pertinente ou não à sua própria família, porque na hora do vamos ver, meu Deus, a gente já sabe, todo mundo some e fica você com a sua família para resolver uma bela de uma bronca, como puxar uma prisão aí de 17 anos. Fala, Consta. Bom, eu vou levar em conta todos os argumentos dos meus colegas, que eu respeito muito e acho que fizeram análises pertinentes. Vou acrescentar alguns pontos para reflexão. Primeiro, lembrar que certas coisas só um exilado pode dizer. E quero lembrar que o Thomas Mann fez um papel muito importante na época do nazismo, mandando comentários na rádio BBC que os nazistas, os alemães ouviam de forma clandestina para oferecer resistência aos nazistas. Então, certas coisas, sim, a segurança da cidadania americana ajuda. Então, eu reconheço isso.
Quero lembrar também que a independência americana, por exemplo, não foi obtida com manifestações pacíficas ou de forma indolor. Quero lembrar que, historicamente falando, a liberdade se conquista. Ela não é uma licença de tiranos. Quero questionar uma premissa, a de que o sistema, que já virou quase um narco-estado no Brasil, que esse sistema podre e carcomido, que tem no Alexandre de Moraes um símbolo, mas obviamente ele não age sozinho. A premissa de que esse sistema precisa de um pretexto para fazer o que está fazendo. Essa colocação quase inverte o ônus da prova, e a culpa é do povo. Se o povo não tivesse se cedido no 8 de janeiro, não teria acontecido o que aconteceu. Se o Elon Musk não fosse tão afoito em confrontar o sistema e o Alexandre de Moraes, não tinha banido o X. Percebe como isso inverte a coisa? Em vez da gente apontar para quem é o vilão na história, quem é o tirano, que não precisa de pretexto para ser tirano, a gente está quase culpando o povo por ter ido nas manifestações, que quase viraram proibidas no Brasil, porque esse era o intuito do sistema podre carcomido. Penúltimo ponto, a importância da imagem para o mundo ver. Alguém tem dúvida do que se passa na Venezuela? O mundo precisa de mais alguma imagem? Nós vimos todas as imagens possíveis agora. Edmundo Gonzalez está preso. A Venezuela está na mão da ditadura do Maduro há mais de 20 anos, se considerar o Hugo Chávez antes dele. Então, todo mundo tem a imagem perfeita do que se passa na Venezuela, em Cuba, Nicarágua. Eu só não sei o que exatamente essa imagem ajudou a libertar o povo venezuelano. E por fim, eu não quero, obviamente, dar nenhuma sugestão nem nada, são reflexões. Tenta fazer o que o Maduro fez em Caracas, no Texas.